Mas vamos falar sobre o caminho do céu, estamos falando sobre isso aí. Eu tenho coisas importantes a dizer sobre isso. Temos usado um texto. Abra lá em Lucas, capítulo 16, é o nosso texto base. Lucas 16, como eu disse aqui para vocês, essa passagem não é uma parábola. É muito interessante porque parábola, na verdade, é uma ilustração para trazer um princípio verdadeiro. E Jesus, ele fala sobre várias parábolas. A parábola da dracma perdida, do administrador infiel e tal. Mas nessa aqui, é interessante que Jesus, na verdade, ele conta uma história verdadeira ao ponto de citar uma pessoa e dar o seu nome pessoal, ok? Então, muito legal, porque essa é uma história que mostra e vislumbra para nós assim, dá a oportunidade de nós compreendermos algumas coisas após a morte, que o homem tanto teme, né? Eu vim falando aqui domingo passado, e o homem que, principalmente que não conhece o princípio do reino, da verdade, da palavra, é um negócio assim, e também tem ideias sobre isso e tal, e pensa, mas algo em cima dessa passagem, nós pelo menos vamos tirar algumas conclusões. Vamos ler comigo Lucas 16, preste atenção, porque é muito legal. Se você não esteve aqui domingo passado, vamos nessa, Lucas 16, verso 19. Então, está escrito: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias, diz a Bíblia, se regalava esplendidamente, ou seja, trocando em miúdos, ele vivia todos os dias no prazer, no luxo, o que não há nada de errado. Entenda bem, gente, essa passagem em cima daquilo que Jesus conta a respeito de um homem, de um outro homem, ele faz uma comparação de vidas. Em si, o problema não é um homem vivia dessa maneira, o outro. Existem algumas coisas aí preciosas, mas não há problema nenhum em questão de, porque o Lázaro era pobre, o outro era rico. Não é nada disso. Diga aleluia. Alguém sabia que nosso Deus é rico? Muito obrigado. Então vamos lá. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Verso 21. E ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Agora é que fica bom, aleluia. Verso número 22 diz lá: aconteceu morrer o mendigo. Vai grifando na tua Bíblia. E olha que interessante, grifa aí algumas coisas que depois nós vamos citar, nós vamos comentar. E está escrito assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos. Olha a assistência dos anjos aí. E ser levado para onde, pastor? Para o seio de Abraão. E eu expliquei aqui domingo passado que o seio de Abraão é uma expressão que eles usavam naquela época, que representava um lugar de conforto. Preste bem atenção, um lugar de conforto. Ele não foi para o colo de Abraão, alguém está entendendo? Ok. É um lugar de conforto. Veja, morreu também o rico e foi sepultado. Beleza, agora vamos lá. 23, no inferno, essa palavra no grego é Hades, é um local de escravidão. Significado: local de escravidão e de sofrimento, é um local. Põe aí na tua Bíblia, é um local, é um lugar. Deixa eu te dizer, Jesus não está tendo aqui uma força de expressão, dizendo coisas assim para impressionar ninguém. Ele está falando de uma realidade. Muito importante nós guardarmos isso. Apesar de estarmos nessa realidade física, este mundo físico veio de uma realidade da qual não vemos com os olhos, mas é mais real do que essa. Amém, foi pouco, mas você vê a força daquilo que a gente vê. A força desse mundo. Há muitas pessoas que acreditam que a vida é só isso aqui. E uma vez que o cara tombou, está lá o corpo estendido no chão, acabou. Nada disso. Então escreva aí, ou anote no seu caderno, é um lugar, é um local. Então é um local de escravidão, é um local de sofrimento, gente. Isso aqui não é força de expressão, não. Então veja, no inferno, estando em tormentos, e essa palavra é citada várias vezes aqui. Também o significado da palavra tormentos é um local, é um lugar de dores, de tortura. Alguém entende isso aí? Dores, torturas. Levantou os olhos então e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, naquele conforto, no lugar de conforto. Então clamando, diz: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo
e me refresque a língua, grifa aí, ponta do dedo, língua. Olha a declaração desse homem: porque eu estou atormentado nesta chama. Pode botar do lado, é fogo mesmo. E fogo queima. Alguém sabe ou não? Verso 25. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, ele está aqui consolado, e você está em quê? Em tormentos. Interessante, né? Olha só, você está em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre você e nós, de sorte que os que querem passar daqui para vocês não podem, e de lá para cá também. Veja, verso 27. Então ele replicou: pai, eu te imploro que mandes a Lázaro à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para dar a eles testemunho, a fim de não virem também para esse lugar. Olha de novo, tormento. Respondeu Abraão: olha só, eles têm Moisés e os profetas, pastor Fragale, pastor Hélio, os pastores sobre a face da terra, os homens de Deus, as mulheres de Deus. Olha o que ele diz. Eles têm os profetas, eles têm Moisés, que eles ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Aí você sabe que eu estava lendo isso aqui devagar, e eu me lembrei de uma coisa: Jesus ressuscitou dentre os mortos. Você sabia que Jesus voltou e ficou com os discípulos 40 dias? Não é possível alguém andar com os discípulos 40 dias, e aqueles fariseus, aquela turma toda que criticava, perturbava Jesus, não tivesse visto a Jesus. Jesus não ficou numa caverna, andou com eles 40 dias. Cadê aqueles caras? Cadê aquela turma toda? Tinha que converter os milhares, aos milhões. Se converteram? Ele então acredita que se alguém sair dos mortos e ir lá dar um testemunho, os caras vão acreditar. Olha como é que Deus, ele sabe. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você: o coração do homem é algo que precisa ser avaliado, e nós temos que cuidar, porque é um perigo. Mas ele insistiu, verso 30, não, pai Abraão, olha só, se alguém dentre os mortos for ter com ele, eles vão se arrepender. Abraão disse assim, porém ele respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Quantos creem que isso aqui é voz de Deus? É voz de Deus essa passagem. Então esse assunto, gente, sobre vida, morte, sobre nós passarmos dessa questão física desse mundo, isso é fundamental. Paulo disse, abra lá de novo, vamos ler 1 Coríntios 15, verso 19, está escrito lá: se a nossa esperança em Cristo, disse Paulo, falando sobre ressurreição, sobre um dia nós termos o nosso corpo glorificado. Ele disse lá: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes dos homens, porque só no cristianismo, no entendimento da verdade, da palavra, desse livro que é a palavra de Deus, você vai compreender a origem e o final de todas as coisas. Diga aleluia! Então, na verdade, esse livro é um verdadeiro descanso para mim e para você, porque quando Paulo fala sobre isso, ele também fala lá em 1 Tessalonicenses e outras passagens, eu poderia te mostrar, depois a gente vem a comentar. Há um grande conforto e consolo de saber o seguinte, gente: isso aqui é um pedaço da nossa existência, da qual, se eu tenho selo e você também do Espírito Santo, e nós somos novas criaturas, querido, quero te dizer, um dia você vai para a casa do teu pai, aleluia! E Jesus falou isso, pensou, ele não é maluco, dizer, olha só, vou preparar moradas, hein? Ele não está falando que é fazer meia água, qualquer coisinha para você chegar lá, não. Vou preparar moradas, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Aleluia! É que esse povo maluco que acredita nisso somos nós. Nós acreditamos na verdade, porque isso aqui é a verdade, gente. Meu Deus, que privilégio nós deixarmos ser abertos nossos olhos e abrir o nosso coração para a verdade, porque muitos fecham. Pastor, não acredito nisso aí não.
Esse negócio de inferno, pastor, eu já vivo é aqui. Pode ser que sim, de uma certa maneira, mas escuta, esse lugar existe, ele é real. Então eu havia dito para vocês aqui, você anotou essa frase, se você não esteve aqui domingo, escreve isso: a história do homem é uma história eterna, porque o Deus verdadeiro que o criou é eterno. É eterno, Deus sempre existiu. E eu disse para você que todas as culturas, as suas religiões, as nações dos povos, sempre têm essa noção de que existe alguma coisa depois disso aqui. E de que maneira nós vamos viver depois. E a maioria delas, estudando um pouquinho sobre isso, a maioria delas sempre tem alguma coisa assim: bom, depois disso aqui, alguém vai pagar pelas coisas erradas que fez aqui. Bom, a gente já paga aqui nesse mundo, porque aquilo que eu planto eu colho. Imagine depois. Então, com base nessa passagem, nós vamos hoje iniciar algumas conclusões que eu quero tirar a respeito dessa passagem. Nós vamos então pegar várias áreas da Bíblia junto desse assunto, para a gente falar um pouquinho sobre vida, sobre morte, sobre céu, sobre inferno, e a gente falar um pouquinho, aproveitando esse gancho aí, sobre a segunda vinda do Senhor, naquilo que está na palavra, não trazendo teorias de coisas que as pessoas imaginam, que é isso, eu creio nessa dispensação, naquilo outro. Então a primeira delas é essa, sai anotando, ela é boa, simples, mas vamos lá, definições simples de coisas que estão aqui, que vai te ajudar bastante. Em primeiro lugar, primeira conclusão, você que nos assiste aí, pega aí a nota: o homem não deixa de existir quando a sua vida física cessa. Mas por que o senhor diz isso na lata? Eu digo isso com base na palavra e ela é a verdade. Jesus que acabou de mostrar. Então não está escrito que Lázaro foi sepultado e extinguiu. Está escrito, atenção, Lázaro sepultado e extinguiu. O rico sepultado pulverizou. Não está escrito. Muitas pessoas acreditam que é isso aí. Eu estou doido para terminar essa vida aqui e tal. Quando termina, porque acaba mesmo, aí não tem mais nada. A gente entra num sono profundo. Olha, de onde é que tira essas ideias? É o inferno que põe. Não tem sono profundo, tu vai estar bem acordado. Eu vou te falar, hein? Vai ser difícil dormir, hein? Principalmente num lugar aqui errado, hein? Ao longo dessa série eu vou trazer aqui umas imagens, algumas coisas aqui que... Pastor, me avisa o dia para eu não vir, porque eu não quero ver, não. Queridos, eu amo você demais, sou pastor de vocês. Eu só quero mostrar a realidade de coisas que nós não podemos deixar de falar. Escreve isso aí, se você não escreveu, Jesus está voltando. E nós temos que estar qualificados para subir com o nosso Senhor. Amém. Pastor, mas agora eu sou da igreja, eu vou de qualquer maneira. Quem te disse? Capetão. Como é que você vai de qualquer maneira? Mas eu sou da igreja. Como é que você é da igreja? Tem muitos que estão na igreja e não são novas criaturas. Não vai subir. Eu não estou entendendo. Pois é. Vamos pegar o evangelho de maneira completa. Então o sacrifício de Jesus foi em vão, porque simplesmente eu entro na igreja, estou na igreja agora, está tudo certo. O sacrifício de Jesus para que eu e você nos tornássemos novas criaturas. Ele deu a vida dele para que nós trocássemos, ele levou a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Tem coisas a mais nisso aí. Então essa é a primeira conclusão. O homem não deixa de existir quando a sua vida física cessa. Está guardando isso? Então Deus criou o homem para que ele viva pela eternidade. Uma boa parte, a menor parte é nesse mundo físico, ainda quando essa terra existe, né? Porque pela palavra também um dia esse mundo será destruído. Pastor, esse negócio está meio apocalíptico. É apocalíptico mesmo. Não sabemos o dia nem a hora, a própria palavra fala sobre isso, mas um dia esse mundo será totalmente destruído. E será o grande dia que nós vamos falar depois do julgamento de Deus, do qual nós que recebemos a Jesus, estamos com Ele, não seremos julgados para condenação. Que alguém diga glória, glória. Mas todos serão julgados. Todos nós seremos julgados.
não para a condenação àqueles que estão em Cristo Jesus. Meu Deus, pastor, como é que o senhor está falando isso? Está tudo na Bíblia. Nós vamos chegar lá. Então escreve isso aí, anota no teu caderno: Deus criou o homem para que ele viva pela eternidade. Uma vez que você nasceu nesse mundo e teve consciência, não sei quando você chama, a criança nasceu lá, não tem nem consciência. Mas uma vez que eu e você adquirimos consciência de um ser vivo, jamais vamos deixar de existir. Uma vez que nasce alguém, nasceu para a eternidade. Escreve isso. Uma vez que uma pessoa nasce nesse mundo, ela nasce para a eternidade. Eu estou explicando bem devagarzinho muitas coisas, porque isso é bom. Depois dessa série você vai ficar craque, vai ficar tranquilo. Aliás, nós não devemos ter medo da morte, viu? Diga aleluia. Não tenha medo. Se você tem medo da morte, tem alguma coisa errada aí. Você precisa encaixar, entender isso aí. Paulo disse: olha, para mim é lucro. Se eu morrer, eu vou estar com o Senhor para sempre, mas eu estou percebendo que eu vou ficar um pouquinho mais para ajudar vocês. Diga a glória. Então, o homem foi criado, gente, para viver na eternidade. Se quiser escrever, pode escrever. Nunca foi plano de Deus, pela palavra, tudo que nós estamos falando é com base na palavra. Nunca foi plano de Deus que a morte física fizesse parte da vida do homem. Você vê Gênesis, quando Deus criou o homem, você vê lá que após o pecado, e esse é um ponto legal que eu vou falar aqui sobre isso, mesmo naquela época, após o pecado, o homem vivia demais. Não estou falando assim que ele chegou aos 90, 100 anos. Quando você fala assim 100 anos, você vê uma pessoa já caquética, não é não? Os caras daquela época viviam 900 anos. Menino ainda com 130. Trocando fralda. É brincadeira, né? O cara, com 150, ele começava a ter filho. Agora eu fiquei imaginando o útero das mulheres. Se aqui depois da terceira gravidez, da quarta, o médico falou: pela mãe do guarda, não bota mais criança aí dentro que não vai dar. Um após o outro ano, olha só. Aí quantos meninos você tem? Minha casa, acho que é 650 que eu tenho. Tem 650 filhos. Haja espaço para guardar essa turma, hein? Que é isso? Família, vamos tirar uma foto de família? Não dá. Esse negócio é tão legal que você pega lá aquela genealogia de Gênesis, você vai ver uma coisa muito interessante. Por exemplo, vou te dar aí um adendo disso aí. Quando Noé nasceu, Adão ainda estava vivo. Preste atenção. Quando Noé nasceu, Adão ainda estava vivo. Detalhes, né? Então, Deus não programou o homem que ele morresse fisicamente. Esse corpo do qual eu e você nós temos, ele foi programado para viver para sempre. Hoje mesmo, conversando com meu pai, eu estava falando: pai, é incrível, né? Que máquina é essa? Que o homem não consegue fazer ao ponto de poder um coração bater 70, 80 anos e ele não para, porque ele não pode parar. Quando você dorme, ele continua batendo. Que máquina é essa? Que negócio é esse? Está ligado a isso? Porque Deus nos programou. É só você olhar a própria natureza do ser humano ou qualquer coisa. O homem tem que identificar: Deus existe. É um negócio tremendo, gente. Então, fisicamente o homem, agora você vai entender, fisicamente o homem, ele precisa morrer por causa do pecado de Adão. Bem interessante isso aqui. A desobediência, ela trouxe essa consequência. Na verdade, são consequências disso aí, a morte espiritual. Vá comigo a Gênesis capítulo 2, e agora eu dou um parênteses para aproveitar e te dizer isso. A Bíblia descreve 3 tipos de morte. Quando Deus criou o homem em Gênesis, no capítulo 2, está escrito que Deus o criou com a sua própria natureza.
Porque a própria natureza de Deus, gente, nós temos que entender algo maravilhoso. Entenda uma coisa: quem é que é vida? Deus. Ele é o autor da vida. Ele é a fonte da vida. Ele é a vida. Por que é que nós temos vida? Porque Ele nos deu. Diga aleluia. Nós vamos ver aqui como Ele criou o homem. Interessante, Efésios, anota aí, capítulo 2, verso 1 diz lá: e Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Olha, falando sobre morte. Morte espiritual, da qual essa que eu vou comentar, e nós vamos entender porquê das outras. Mas olha que legal, Ele vos deu vida. Essa palavra no original vida, anote aí, é zoe, Z-O-E. É como chama o labrador do Kiko e da Marisa, zoe. Vida, zoe, não é simplesmente vida bios, é a vida de Deus. Então você pode colocar lá em Efésios 2:1, é a natureza de Deus, é a vida de Deus. Se eu e você nós temos vida hoje, é porque a natureza dele veio e acoplou a nossa. Diga aleluia. Isso aqui é tremendo, está lá então, 1 Coríntios 6, anote aí, verso 17. Aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Eu vim, João 10:10, para que tenham zoe, natureza de Deus, e vida na sua amplitude. Vida de Deus. O que eu e você temos dentro é a eternidade da pessoa de Deus, em mim e você. O que garante um dia nós estarmos com o Senhor para sempre é essa presença, a presença dEle. A natureza dEle está em você e em mim, aleluia. É justamente essa natureza que Adão perdeu quando ele pecou. Pastor, mas interessante, mas peraí, a Bíblia diz que ele morre, nós vamos ler aqui, mas por que então ele não caiu no chão duro? Isso aí é a consequência. Eu tenho vida e você também, nós recebemos de vós, Jesus trouxe de volta exatamente isso que está escrito em Gênesis 2, verso 7. Essa foi a criação do homem, entende isso, gente? O homem ele não foi criado para ser independente, nós temos que aprender, muita gente nova, você vai aprendendo. O homem nunca foi criado para ser independente, fazer o que acha, o que pensa. Isso aconteceu depois. Olha que coisa interessante, quando o homem ele peca, quando ele desobedece, a natureza de Deus se retira dele. E interessante, não só a natureza, mas eu estava lendo isso, me impressionou isso, muito legal, mas também toda a provisão de Deus. Primeira coisa que Deus faz é o seguinte, aqui você não pode ficar, nessa provisão desse jardim, de tudo que é bom e do melhor que eu tenho para você, aqui você não pode ficar. E agora, cara, você vai ter que ir para fora, correr atrás da tua vida, no suor do teu braço, do teu trabalho, tu vai ter que dar um jeito de sobreviver. Deus não criou o homem para que ele sobreviva. Rapaz, com certeza, quando nós chegarmos lá, nós vamos ter que dar cascudo em Adão, porque ele atrapalhou a nossa jornada. Que luta é essa que nós estamos tendo? Não precisávamos disso. Deus, quando criou o homem, criou com toda a provisão, não faltava nada para o cara. Acredito até que o clima naquela época era temperizado, que é maravilha, o clima ali não era nem quente nem frio, maravilha. Andava peladão, não tinha roupa, vestido pela glória de Deus, diga aleluia. E agora, como é que fica? Um homem perde toda a provisão, perde a natureza dele e perde toda a provisão. Agora você entende, olha que ligação maravilhosa aqui. Uma vez que a gente recebe a Jesus, a gente recebe a vida de novo, e pode estar certo, quando você recebe a Jesus, você tem um selo do Espírito, se a natureza de Deus está em você, toda a provisão de Deus já se instalou para cuidar de você até o final de seus dias sobre a face da terra, que alguém diga aleluia. É isso aí, já está aí conosco. Não passamos mais a ser um sobrevivente. Se você não fizer mesmo, não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar, entenda bem aí, atenção, hein? Não estou falando sobre isso, mas nós não vamos viver agora correndo atrás das coisas, meu Deus, como é que vai ser? Nada disso. Deus é a nossa fonte, Ele é o nosso sustento.
Nós fazemos a nossa parte, vamos ter que continuar trabalhando, crescendo, não tenha dúvida, mas Deus, Ele se instala de novo com toda a sua provisão. Glória a Deus. Provisão de quê? Saúde, recurso, alegria, ânimo, visão, força, coragem. Quer mais? Quer mais alguma coisa? Não tem nada no homem. Você entende, gente? Olha só. Ai, meu Deus. O que é importante é aquele que está sentado no trono. E o resto? O resto foi criado por Ele e tem que olhar para Ele, adorar e glorificar. Alguém está no trono. E o que o inferno fez foi convencer o homem que o homem está no trono, que tudo gira ao redor dele. Porque nós somos bons, hein? Nós fizemos isso, fizemos aquilo outro. Olha o nível de tecnologia em que nós vivemos hoje. É aquilo que o inferno colocou sobre um homem-deus. Ele se orgulha de si mesmo. Alguém está sentado no trono, que quando passar para o outro lado, eu fui enganado. Alguém está sentado no trono. Vai ler em casa, anote aí, Apocalipse capítulo 5. E você vai ver lá milhares, milhões de seres adorando e louvando aquele que está sentado no trono. Todos. As hostes celestiais, os anjos e todas as criaturas que Deus fez com um propósito, para estar ao redor dele, para o servi-lo. Meu Deus, gente, nós como igreja temos que aprender isso. Nós não estamos assentados no trono. Deus está assentado no trono. Vamos nos posicionar da maneira certa e as coisas vão caminhar. Diga glória a Deus. Ele é Senhor. O que é mais maravilhoso, que quanto mais consciência eu e você nós vamos tendo disso, nós vamos agradecendo todo dia, porque nós tivemos a oportunidade de ouvir de Jesus e abraçar. Porque tem pessoas ouvindo essa verdade e recusando. E se fechar o paletó, vai para o lugar errado. E não é o lugar que Deus determinou para que o homem fosse. Não era o plano original de Deus. Mas Ele não anula a sua palavra. A própria punição que instalou foi o próprio homem. Ele mesmo fez a sua condenação, que não era plano de Deus. Alguém está compreendendo? Por isso que Jesus veio salvar o perdido. A obra de Deus é de amor, gente, é de resgate, de graça, de misericórdia, porque Ele ama tanto o homem, que Ele não quer ver ir no homem para o lugar errado, e Ele sabe que aquilo é eterno. Como nós sabemos via palavra, essa consciência tem que estar em alta. Gente, bilhões sobre a face da terra não estão nem aí para o Senhor, o Rei da Glória. Imagine se você tivesse nascido num país islâmico, ou sei lá, em qualquer lugar que você vivesse a sua vida sem ter a oportunidade, ou pelo menos teve e não quis, não rejeitou a Jesus. A igreja tem que voltar a ter esse coração, sabe, agradecido e temeroso nesse contexto, não de ter medo. Deus não criou o homem para que o homem tenha medo dele. Deus criou para ter um companheirismo, uma amizade, porque Ele ama demais o homem. Você vê a face de Jesus, se Ele aparecer, Ele está aqui no nosso meio, se Ele aparecer, se Ele olhar os olhos, a primeira coisa que você vai olhar nos olhos dele, que olho é esse que me ama tanto? Impressionante, gente. Mas a mensagem que nós precisamos ter entendimento sobre ela. Pastor, mas por que você está falando isso? Mas eu já soube aí que parece que tem uma segunda chance. Que Bíblia você está lendo isso? Não, pastor, eu já soube que tem um lugar, uma sala VIP, um intermediário. Você vai para lá e se instala naquela sala, o pessoal que ficou ajuda, olha aí, ajuda o cara lá, dá uma purificada, uma melhorada, para ver se então ele entra na porta, porque ele foi para um lugar intermediário. Você já entendeu a mensagem, né? Não tem nada escrito sobre isso. Como é que nós decidimos a nossa eternidade? Com Deus ou sem Deus? Não tem coluna do meio. Pastor, nunca acendi uma vela para lá, também não sou esse negócio de igreja, eu sou aqui, sou gente boa e tal, eu vou tocando meu barco. Queridos, eu sinto muito ter que dizer, esse lugar não existe. E nem depois.
Percebe bem, gente, nós estamos lendo a verdade. Quantos creem que a Bíblia é a verdade? Amém. Nós estamos lendo a verdade. Jesus diz assim: um morreu e foi para lá. O outro morreu e foi para onde? Se tivesse mais 10 lugares, Jesus falaria, Deus falaria na sua palavra. São quantos lugares? Para lá ou para cá? O elevador que sobe, o elevador que... mas vou encontrar. Se eu for para o inferno, não tem problema, eu vou encontrar uns amigos lá. Cara, não tem amigo no inferno. E você vai ficar desesperado, e a pessoa vai ficar desesperada, igual está escrito aqui, pedindo... Tem mais jeito. Vá comigo a Hebreus, capítulo 9. Está gostando da mensagem, né? Pastor, eu não sei não. Eu vou sair daqui garantido. É exatamente isso, gente. Hebreus, capítulo 9. Verso número 27. E posso depois mostrar para você outras passagens. Não vamos falar mais sobre isso. É bom demais. Eu estou feliz que essa série vai ser demais, gente. Depois, quando eu for falar sobre o céu, aí que tu vai ficar animado. O lugar bom. Veja, Hebreus capítulo 9, verso 27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Preste bem atenção, porque isso aqui é uma categoria de morte, da qual eu vou explicar. É a morte física. Uma só vez. Então, bateu as botas... não vai bater de novo. Preste bem atenção, porque isso aqui é muito importante para dizer que não existe esse negócio. Eu vou para o outro lado, aperfeiçoo do outro lado e volto como uma grande formiga saúva. Ou com uma barbuleta. Ou um labrador, pode ser também. Meu Deus, sabe, a gente fala isso, a gente ri, mas é tanta ignorância espiritual, gente. Na verdade, nós temos que amar as pessoas que estão falando errado, estão pensando errado, porque é uma mentalidade que o inferno tem colocado e destruído as pessoas. Pela eternidade eu vou me purificando e tal. De onde você tirou isso, rapaz? Você tirou da porta errada, do engano, que faz com que as pessoas acreditem isso, para que quando termina a vida aqui, o capetão lá, acreditou, né? Eu estou falando para vocês, nós vamos sair dessas portas hoje, com esse temor no coração, essa alegria, esse prazer, Senhor, muito obrigado. Entreguei a minha vida com 21 anos, meu Deus, que decisão aquela maravilhosa. Porque muitos que estavam comigo ouviram a mesma mensagem e não servem a Deus. Então está escrito, vamos ler de novo: assim como os homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso vem o quê? O grande julgamento, do qual estão milhares e milhões de pessoas aguardando, esperando, que já passaram para o outro lado. Tamanha a importância desse assunto, gente. Então vamos voltar a Gênesis 2, verso 7. Eu vou terminando por aqui, mas nós vamos continuar. Nós temos tempo, Jesus não voltou ainda, aleluia. Não é maravilhoso? Vai sempre anotando, aprendendo, ouve de novo, vai te abençoar. Gênesis 2, verso 7, então Deus cria o homem. Está aí, diz assim: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Veja que interessante, ele formou o homem, está lá o boneco estendido. Mas aí, esse boneco, ele soprou nas suas narinas fôlego de vida. Bota aí no teu caderno aí do lado. Deus soprou Ele mesmo no homem. Ele não soprou, Ele não fez ar. Não. Quando Ele soprou fôlego de vida, Ele soprou Ele mesmo no homem. Ou seja, Deus criou o espírito do homem com Ele. Daí você entende, 1 Coríntios 6,17, aquele que se une ao Senhor se torna
um espírito com Ele. Qual foi a intenção de Deus? Qual o propósito de Deus em criar o homem? Ser um ser da mesma espécie, da mesma semelhança, porque em Gênesis 1, verso 26, está escrito assim: diz também, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A palavra imagem e semelhança significa uma espécie igual à nossa, uma duplicata nossa, de espécie. Alguém está pegando isso aí? Bom, vamos dar um exemplo aqui. Você pega 2 cachorros labradores, tem um e outro, eles são nomes diferentes, cachorros diferentes, mas da mesma espécie. Nós somos seres espirituais, escreve aí seres espirituais, porque Deus é espírito. João capítulo 4, verso 24, diz: Deus é espírito. Ele criou a mim e a você na classe dele. Daí você entender que se Deus criou o homem nessa classe, Ele criou na verdade, quando Jesus veio e trouxe de volta, e agora nós compreendemos que temos a palavra, Ele criou na verdade para nós sermos filhos dele. Eu não posso dizer para o cachorro: eis o meu filho. Nasceu de mim esse bicho? Não, eu sou de espécie diferente. Para pensar nisso. Pastor, então só está querendo dizer que Deus criou o homem, a mesma espécie, um ser espiritual, por isso nós temos essa condição, Ele criou nisso a condição de nós sermos filhos. E hoje eu li aqui de manhã, tem várias passagens declarando: você é filho dele. Pastor, você está querendo dizer que eu sou Deus? Não, não estou dizendo isso. Minha filha tem a minha genética, tem a minha natureza, mas é a Isabela. A Isabela é a Isabela, eu sou o Hélio. Eu sou o pai, ela é a filha. Não vai mudar essa relação. Deu para pegar? Deus, nós filhos. Ele é Deus, Ele é pai, eu sou filho. Captou? É demais isso, gente. Essa é a natureza. Fôlego de vida. Então o homem passou a ser... A tradução mais precisa, porque aqui no português está escrito alma, eu não sei se a tua está escrito assim, mas passou a ser criatura vivente. Para a tradução judaica, eles têm isso aí como se o homem passou a ser um outro ser falante. Que eu saiba, quem fala é o homem. Nós vemos por aí cachorro, mula falando e tal, até Deus usou a mula para falar. Um outro ser falante. Que é isso? Pastor, nessa questão de criação, na classe que Deus criou, até os seres angelicais, eles estão subordinados a nós? Eles são anjos ministradores para aqueles que vão herdar a salvação. Está escrito que nós vamos julgar até os anjos. Está escrito. Você vai sair daqui feliz nessa noite. Então anote só isso aí agora, e no próximo domingo a gente parte daqui. A palavra então descreve isso aí que aconteceu. Só existem 3 tipos de morte, e é claro que uma trouxe a consequência das outras. A morte espiritual, anote aí a morte física, e a morte eterna. Vai entender, não vai ficar confundido, diga aleluia. Queridos, é só nós irmos a palavra e o Espírito Santo, e Ele começa a te mostrar tudo o que você precisa entender. Diga glória a Deus. Vamos terminar lendo isso, você tem que ler isso, porque se você está aqui nessa noite e já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, não importa se uma semana ou 3 dias atrás, ou 10, 20 anos, 30 anos, eu quero declarar: você é filho do Deus Altíssimo. 1 João capítulo 3, eu li de manhã, quero ler com você. Vamos ficar de pé todos, abra sua Bíblia em 1 João. E assim diz na palavra, o apóstolo João diz para mim e para você: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Não, nós temos que meditar nisso, gente. Vede que grande amor nos concedeu o nosso Pai. Olha como está escrito: vede que grande amor nos tem concedido o Pai. Não está falando Deus. Já está dizendo exatamente aquilo que Ele é. Ele é Deus, mas Ele é teu Pai. Porque está escrito: a ponto de sermos chamados o quê, gente? Filhos de Deus. Pastor, mas eu já ouvi aí dizer que todos são filhos de Deus. São gente boa,
todo ser humano é filho de Deus. São conceitos populares. Conceitos populares como, por exemplo, todos os caminhos levam a Deus. Alguém conhece essa frase? Não existe isso, gente. Os conceitos que são verdadeiros só estão nesse livro. E se um homem não aprende desse livro, ele não pode ficar com a verdade. Mas aí está escrito, então, a ponto de sermos chamados o quê? Filhos de Deus. Por que nós somos filhos? Porque nós temos a natureza dele. Ele veio morar, o selo, a presença do Espírito Santo é o selo de que eu sou filho dele. Então, sou filho de Deus. De fato, somos. Grifa na tua Bíblia, somos. Eu vou ficar com o que está escrito porque é a verdade. Somos filhos de Deus porque temos a natureza dele. Recebemos a Jesus trazendo de volta a natureza. O sacrifício foi dele para trazer de volta a natureza de Deus, que Adão havia perdido e que toda a humanidade recebeu como herança. Não tem jeito. Todo mundo tem que passar pela cruz de Cristo. Ah, mas meus filhos foram criados na igreja, pastor. O avô dele era pastor, o bisavô era pastor, o tataravô era pastor. Eles estão garantidos. Quem disse? Não tem nada garantido. Sempre será uma decisão pessoal, uma escolha pessoal. Mas cedo ou mais tarde o homem vai chegar a uma consciência, ou recebe a Jesus como Senhor e Salvador, vai ficar estranho depois. Está pegando isso aí, gente? Vamos ler outra passagem, estou animado. Gálatas, capítulo 4, eu também li de manhã. Vindo a plenitude do tempo, já veio. Gálatas 4:4. Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para... Qual foi o propósito? Resgatar a mim e a você, pagar um preço. Ele levou a nossa morte para que Ele pudesse dar a sua vida para nós. Churalabracha, aleluia. Então, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que nós recebêssemos o que, gente? O quê? Ah, olha só como isso é importante, porque o próximo verso diz assim, vocês são filhos. Então, porque nós somos filhos, veja, então Deus enviou o seu Espírito ao nosso coração que clama, Abba, Pai, Pai. Então Deus também declara, Elinho, você não é escravo das trevas mais. Você não tem mais a natureza do diabo, rapaz. Você me pertence. Você não é escravo. De novo, gente, olha quantas vezes está escrito, porém filho. Diga glória. E sendo filho, somos herdeiros de Deus. Por isso estou dizendo para vocês, gente, nós que somos a igreja, temos a natureza de Deus, o recebemos, não tenham medo da morte física. Porque o dia que nós passarmos daqui, seremos promovidos. Diga glória. Quer mais uma passagem interessante? Vamos a João. Se não quer, vai receber assim mesmo. Aleluia. João capítulo 19. Jesus já havia ressuscitado, mas não tinha chegado ao trono da graça para entregar o seu sangue diante do altar. Senhor, estamos aqui, o meu sacrifício trouxe o meu sangue. Então agora está garantido a nova criatura lá embaixo para aquela turma que me receber. Aleluia. Então João capítulo 20, verso número 17. Então recomendou a Jesus, olha só, não me detenha, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Aleluia. Jesus havia ressuscitado. Presta atenção, pagou o preço, conquistou a morte e o inferno. Que alguém diga aleluia. Não subi, aguenta aí, mas faz o seguinte, vai ter com meus discípulos. Olha o que está escrito na tua Bíblia aí. Vai ter com os meus irmãos. Vai ter com os meus irmãos. E diz para eles assim, eu subo para meu Pai